Vamos continuar a nossa aula de história. Na parte 1 aprendemos sobre a Conjuração Mineira, mas o Brasil não foi o único país em que aconteceram revoltas contra as metrópoles europeias. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra disputaram e exploraram terras nas Américas. Essas terras, chamadas de colônia, deviam obediência à sua metrópole. Lembrando, Brasil era colônia de Portugal, sua metrópole. As colônias contribuíam com produtos agrícolas, minérios valiosos, além de pagarem impostos. Nas colônias inglesas na América, isso era um pouco diferente. A forma de exploração era diferente. O monopólio colonial era um pouco mais brando, o que permitiu que a burguesia comercial acumulasse riquezas. A organização política também era diferente. Os colonos mais ricos tinham direito a se organizar em assembleias e eram ouvidos pelo governador. Havia liberdade de importar livros, foram criadas universidades, gráficas para impressão de jornais e revistas. Mas, em algum momento, para cobrir despesas com guerras, a Inglaterra passou a impor várias taxações às suas colônias. Foram criados impostos como a Lei do Selo, a Lei do Açúcar e impostos sobre o chá, a tinta e o vidro. A Lei do Selo, por exemplo, dizia que qualquer objeto em papel, de um jornal até as cartas de um baralho, deveriam pagar impostos, recebendo um selo. Essa nova realidade gerou um descontentamento nas colônias. Apoiado nos ideais iluministas, os colonos passaram a reivindicar uma sociedade mais igualitária e justa. E assim, reuniram-se no Congresso Continental, com representantes dessas 13 colônias. O Congresso Continental declarou o fim das relações comerciais com a Inglaterra e depois decidiu por declarar a independência dessas 13 colônias, sendo criado os Estados Unidos da América. Isso gerou uma guerra que durou 7 anos, pois a Inglaterra não aceitou perder tão facilmente as suas colônias. Mas, finalmente, com o reconhecimento da independência, os Estados Unidos da América tornaram-se a primeira colônia a se libertar da sua metrópole. Adotaram um modelo republicano presidencialista influenciado pelos pensamentos iluministas de divisão do poder em esferas distintas. As ideias de progresso e liberdade do iluminismo também influenciaram as duas maiores nações europeias do século XVIII, Inglaterra e França. Isso aconteceu de forma diferente. A Inglaterra acumulou muitas riquezas através do saque aos navios espanhóis, do lucro obtido nas companhias de comércio espalhadas pelo mundo, do tráfico de escravizados e da exploração das suas colônias. Nessa época, o tecido era a principal mercadoria de exportação inglesa. A produção de tecidos era artesanal. Os artesãos controlavam toda a produção, da limpeza da lã até a venda do tecido. Usavam suas próprias ferramentas, trabalhavam de acordo com seu ritmo e horário. Só que esse sistema começou a ser substituído por uma nova forma de organização do trabalho. Os artesãos passaram a trabalhar para comerciantes com horários fixos e metas de produção reunidos em oficinas. Deixaram de ser donos do processo de produção e passaram a ser empregados. A essa nova forma de organização do trabalho damos o nome de manufatura. O negócio começou a ser altamente lucrativo. Milhares de camponeses saíram das suas terras em busca de trabalho. Ao mesmo tempo, o Estado inglês impediu que as pessoas continuassem a usar as terras comunais, que eram terras comuns, para alimentação, cercando e vendendo para a criação de ovelhas, o que gerou ainda mais a saída do campo para a cidade, das pessoas sem renda, portanto dispostas ao trabalho nas cidades como uma forma de sobrevivência. Com isso tudo, os avanços foram acontecendo e foi inventado o tear mecânico, que aumentou a produção de fios e baixou o preço do produto final. Era o início da mecanização, ou seja, a substituição do trabalho manufaturado pelo mecânico. Aqui estamos falando de um conjunto de transformações. Perceba, o trabalho inicialmente era artesanal, ele passa a ser manufaturado e agora ele passa a ser mecanizado. A Inglaterra, durante muito tempo, foi a única nação industrializada do mundo. Se tornou o primeiro Estado liberal burguês, mantendo um
rei no posto de rei, mas que na verdade era controlado pelo parlamento e por uma constituição. A Inglaterra se fortaleceu economicamente pela exploração colonial, mas também usufruindo de bons negócios com parceiros comerciais, até porque ela era uma nação industrializada, a única até esse momento. A crença no progresso, na ciência, na razão, levou à busca de novos saberes e tentativas de aumentar ainda mais a produção. Foram criadas e aperfeiçoadas diversas máquinas que acabaram impulsionando e revolucionando a economia. Os produtos que até então eram manufaturados passaram a ser feitos por máquinas. A esses avanços técnicos damos o nome de Revolução Industrial, que tem como berço a Inglaterra. O acesso às reservas de carvão mineral, combustível para as primeiras produções com máquina a vapor, estava disponível em grandes quantidades. Você tinha uma combinação perfeita: riquezas acumuladas, disponíveis para o investimento, um governo estável, mão de obra acessível, a baixo custo e mercado consumidor em crescimento, pessoas querendo comprar. Bastava produzir mais e mais. O homem nunca havia produzido tanto em tão pouco tempo em um custo tão baixo. As vendas do que era produzido pelas máquinas cresciam, porém, ao custo da exploração dos trabalhadores. Mas essa é uma história que vamos discutir num outro momento. Houve um outro movimento que aos poucos alterou as formas de vida até então conhecidas em muitas partes do mundo, a Revolução Francesa. Ela foi tão importante que é o marco do início da Idade Contemporânea. No final do século XVIII, a França era um país agrário. A burguesia queria acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, cujo reinado acreditavam que teria arruinado a economia francesa. Queriam acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio. Desejavam que se adotasse na França o liberalismo econômico, já que a Inglaterra, sua rival, desenvolvia o processo da Revolução Industrial que acabamos de falar. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convocou a Assembleia Geral. Pelas divisões da sociedade francesa, que eram, à época, o primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado, representado pela nobreza, e o terceiro estado, representado pela burguesia e também pelos camponeses. Os representantes desses três estados discordavam em tudo e acabaram se declarando como representantes da nação, os representantes do terceiro estado, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que estivesse pronta a Constituição. Eles acabaram aprovando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, lema da Revolução Francesa, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar essa declaração provocou manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A Constituição ficou pronta e entre seus artigos podemos destacar: o governo foi transformado em monarquia constitucional, o poder do rei estava agora submetido a regras, o poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, os deputados teriam mandato de 2 anos, o voto não teria caráter universal, só seria para eleitores que tivessem uma renda mínima, era o chamado voto censitário. E acabaram os privilégios e as antigas ordens sociais. Mas, internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical. Foi instalada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, o fim da escravidão das colônias, o congelamento de preços de produtos básicos como o trigo, a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Foram ordenadas mortes pela guilhotina de várias pessoas que eram contra a Revolução. O próprio rei Luís XVI foi morto
desse jeito. Meses depois, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. Essa fase é conhecida como o terror. A lei dos suspeitos aprovava a prisão e a morte cruel dos antirrevolucionários. Nessa altura, as igrejas estavam fechadas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Iniciou-se a fase do diretório, que se caracterizava pela ascensão da alta burguesia, os girondinos, ao poder. Recebeu esse nome porque eram 5 diretores que governavam a França nesse momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíam a antipatia da população ao revogar o congelamento de preços, por exemplo. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos dos inimigos. Dessa maneira, Bonaparte dá o golpe do 18 Brumário, onde instala o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Napoleão espalhou os ideais da Revolução Francesa através das guerras pela Europa. A França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que prendiam. Desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França para o estágio capitalista e mostrou que a população francesa era capaz de condenar um rei. Instalou a separação dos poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. A alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Mas isso é conversa para um próximo capítulo. Até logo!